ponto, talvez, número um, quando se fala de saúde, quando eu falo de saúde corpo e mente, a mente basicamente é trabalho de gestão do estresse, que não é eliminar o estresse. Ninguém elimina o estresse, a gente vive no mundo estressor, né? E, aliás, o estresse não necessariamente é ruim também, ele tem um ponto por ele existir. A liberação do cortisol, que é o hormônio que normalmente se libera no começo da manhã, ela tem porquê, ela não é para fazer mal, ela vai me dar ânimo, ela vai me dar disposição, vai me dar aquela garra necessária para eu vencer o dia. Então, o estresse é importante. A gestão, que é o ponto que as pessoas estão extremamente estressadas e não sabendo lidar com ele. Olá, pessoal, eu sou o André Coelho Eu sou a Gabi Zaleski. e sejam muito bem-vindos ao Uninecast, o podcast que transforma informação técnica em conteúdo amigável e de fácil acesso, sempre humanizando empresas, profissionais, especialistas, audiência. Muito bom. E hoje é o episódio 58. 58. Passando rápido, né? Nossa Senhora. Nossa, Menos de um ano. quanta coisa a gente aprendeu, né? Muita coisa. Isso é o poder. Estávamos falando nos bastidores aqui, né? É o poder do networking. Com certeza. O poder desse fluxo maravilhoso de se transformar, de transformar Movimento, né? e dar movimento. Uhum. Isso é a coisa mais linda. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre saúde executiva e tem um assunto muito, muito incrível ali que eu adorei. Adorei vários, né? Mas é um que fala comparando, como se estivesse comparando, né? O treinamento de atletas e o ambiente corporativo. Como que isso influencia na preparação daquele ser humano? E isso é importante porque a gente sempre fala aqui da humanização. Então, no primeiro momento, eu até ia dizer que é antagônico, né? Uma coisa é treinar os atletas, outra coisa é o E não é. corporativo. Não é. Esse especialista vai explicar certinho aqui aonde pega, onde é que o bicho pega. Então vamos lá, vamos apresentar o convidado de hoje, Kelton Tartarotti, pela primeira vez aqui no Unicast. Ele é nascido em São Paulo, é casado, pai da Laura, de 12 anos, e da Bela, de 9. Formado em Educação Física, tem pós-graduações em Bases Fisiológicas do Treinamento Personalizado e Nutrição Esportiva. Saúde Funcional Integrativa, Certificação Internacional em Personal Training e em Nutrição Esportiva. Tem 24 anos de experiência como personal trainer e preparador físico de atletas de alto rendimento e criou o programa chamado 120X, focado na longevidade e na reprogramação de estilo de vida, baseado na ciência dos telômeros. Incrível isso. Vou falar bastante disso também. Vamos. Uhum. E ele desenvolveu um sistema chamado de saúde executiva, que atua no ambiente corporativo, promovendo a melhora de aspectos de saúde e corpo, saúde, mente e corpo. Kelton, seja muito bem-vindo. É um prazer. Depois dessa apresentação até inflei um pouquinho, muito bom. Caraca, essa Legal. apresentação é você aqui, é a gente que tá aqui faz uau! Minha honra participar. Que massa, Não, cara. uma honra ter você Seja aqui. bem-vindo. Obrigado pela sua generosidade, sua disponibilidade em compartilhar seu conhecimento, porque a gente acredita muito aqui que gente boa, profissional de qualidade, a gente tem de monte, tem bastante, só que eles às vezes não Não tem o tempo têm o disponível, tempo né? disponível para propagar a informação que eles têm, né? Para distribuir isso. E aí os podcasts e o mundo online ajuda demais nisso, né, Kelton? Muito legal, muito legal. Essa oportunidade de conversar, de aprender. Quando dois conversam e cada um tem 10 para contribuir, os dois saem com 20 para cada lado, né? Então é bom para todo mundo que a gente aprende o tempo todo. Para mim é muito legal falar sobre isso, ouvir também. É um ponto que eu tenho falado bastante, que eu tenho atuado, mas estou aqui para a gente conversar e aprender juntos. Legal. Kelton, você está falando de onde no Brasil? Eu estou no Espírito Santo, Vila Velha. Aqui está sol,
quente, diferente provavelmente daí. Eu não estou tão bem vestido quanto vocês, vai ser pelo calor. Aqui está Aham. bastante quente. Espírito Santo é quente sempre e às vezes muito quente. Varia a temperatura. Então, Lembra um pouco a Flórida, né? Nossa, Quando a gente morou na Flórida, exatamente. é quente e quase sempre muito. Não, é muito quente e de vez em quando só quente. só quente. Aqui eu estou muito quente agora. Então estou aqui no Brasil. É verão, né? Tá certo, tá certo. Não, tá certo. A natureza é assim. Isso que é bacana, né? Como nos Estados Unidos também, né? Tem várias. Você escolhe o que você quer. Você quer um clima seco, úmido, quente, frio, muito quente. Você escolhe para quem, né? E todo mundo se adapta. Isso é Muito importante. legal. E quando aperta muito, fica no ar-condicionado, né? Porque aí você escolhe a temperatura também e aí fica mais fácil. Eu ia Exato. dizer, amanhecemos com 4 graus Celsius hoje, mas assim, aqui dentro é confortável, é gostoso, né? É diferente de lá de fora. Aham. Não, isso dá um Legal. conforto climático, né? Quando você consegue ter isso, é uma qualidade de vida incrível, né? Aumenta demais a qualidade de vida. Isso mexe com a saúde também, Kelton? Ter esse conforto térmico? Ou Demais. é? Demais. E tanto interfere no metabolismo, um processo, a gente provavelmente fala isso para frente, mas para vocês terem uma ideia, um atleta para perder peso, ele vai muitas vezes para a sauna, né? Para desidratar. Então, o calor tem um efeito forte no corpo, o frio tem outro efeito também. E de todos esses efeitos, o importante é sair um pouquinho do ar-condicionado, ver o clima fora, que também tem um efeito muito legal na saúde. Então, de qualquer forma, independente do clima, ver um pouco o sol, sentir um pouco o meio ambiente, estar inserido, né, nesse contexto de natureza é muito legal, faz muito bem para a saúde. Ainda mais no dia de hoje, que está todo mundo na tela, né? Então, dar uma saidinha, uma escapada é muito legal. Verdade. Ô, Kelton, antes da gente aprofundar realmente o tema do nosso podcast de hoje, eu queria entender, assim, até a gente nem conversou sobre isso, assim, como foi a decisão da escolha, assim, lá, ser jovem, escolher por educação física? Era já uma habilidade, tinha um propósito, vem de família, como é que é? Não vem de família, eu acho que é uma habilidade e uma deficiência juntos. O que acontece? Eu era um jovenzinho e uma criança muito ativa e bem gordinha ao mesmo tempo. Então eu tinha a dificuldade para lidar, mas eu era muito ativo, sempre gostei de esporte, de futebol, era aquela criança que ia para a quadra, era o primeiro a entrar e o último a sair, e saía dali, queria pular, queria brincar, sempre fui muito ativo. E depois fui para arte marcial também, onde gostava de praticar, sempre fui muito ativo, mas não parecia ser. Quem olhava para mim não imaginava que eu fosse muito ativo, não. Mas quando eu tive uns 14 anos, 14 para 15, resumindo a história, eu quis emagrecer. Não sabia como, não tinha muita internet na época ainda, que já mostra um porquê sem cabelo, da calvície, já faz um tempo, né? Então eu comecei a pesquisar como que eu podia emagrecer, fui numa casa de produtos naturais, encontrei, na época não tinha os famosos ainda, encontrei um pozinho que tinha algumas fibras para você substituir refeição. Falei, agora. Comecei a só almoçar, tinha 14 para 15 anos, já era muito ativo, fiquei de férias. Quando eu voltei das férias, eu voltei com 20 quilos a menos, né? Para atividade física, para a escola, todo mundo ficou doido, falou, tomara que você não esteja doente, mas o que houve? E aí, pela primeira vez na vida, eu comecei a sentir o gostinho de microensino, de falar sobre. Então, eu comecei a emagrecer, eu tinha vários amigos, queriam saber como, e o que eu dei de dica furada para muita gente também, porque é o que eu sabia, né? Claro. Acabou minha latinha de suplemento, eu falei, o que eu vou fazer? É só um suco que eu tomo mesmo? Vou comprar polpa de fruta. Então, nutricionalmente falando, era péssimo, mas eu emagreci e coloquei uns 5 ou 6 para fazer o mesmo. E aí eu comecei a tomar gosto pela atividade física que eu tinha, por essa coisa de cuidar, de saúde, de entender nutrição. Eu ia para a banca de revista para procurar o que era proteína. Eu descobri que eu tinha que comer proteína. Eu ia para a banca, descobri, proteína é ovo e carne, tem que comer ovo e carne. Então era tudo muito assim, muito arcaico. Autodidata. Muito. E aí
Eu gostava da área corporativa, eu tinha uma pequena experiência também, tive em outras áreas, mas a educação física fisgou. Quando fui fazer vestibular, eu fiz para algumas áreas e acabei escolhendo para ir para a educação física e continuar isso. E aí, desde então, desde o início da caminhada, eu sempre tive isso, né? De ensinar, de estar junto, seja parente, amigo, pessoas próximas, todo mundo que tinha um pouquinho de vontade de entender, eu sentava do lado e queria ensinar. Eu acho que a profissão de o professor de educação física muitas vezes deixou de ser professor, mas eu acho que a função número 1 é de ensinar. Seja pelo exemplo, né? Mas ensinar também de falar, isso é muito legal. E aí me pegou, isso já fazem 24 anos, mais ou menos. E aí, depois de formado, como que vieram as especializações? Surgiu dentro de oportunidades de negócio, de trabalho, ou surgiram oportunidades? Como é que foi para vocês? No meio esportivo, eu sempre gostei, pratiquei um pouco de arte marcial, nunca fui um grande atleta. Não vou dizer que falta de talento para não ficar chato para mim, mas tinha que trabalhar também, não treinava tanto, me machuquei algumas vezes, mas sempre gostei, sempre acompanhei. E aí, quando surgiu a oportunidade de trabalhar ajudando alguns atletas, eu peguei aquela oportunidade e comecei também de forma instintiva, porque se até hoje não tem tanto conhecimento, ainda um pouco empírico, porque alguns esportes, aí falando de esporte de luta, eles têm como esporte 20 e poucos anos. Então é tudo muito recente, não tem muita pesquisa científica, não tem muita estudo em cima. Então eu comecei a testar e aí fui me aprofundando em entender, em estudar, em fazer especializações e me preparar melhor para isso, né? Então a fome foi vindo junto com a vontade de comer, né? E tinha uma necessidade, estudava um pouquinho, voltava, testava em mim mesmo. Eu sempre fui a cobaia número 1 dos meus experimentos, era eu mesmo, né? Eu precisava saber o que as pessoas sentem, como que funciona. Então, tudo que era treinamento, dieta, vocês imaginarem, eu sempre fazia. Fazia, funcionava, passava, né? Cara, isso é muito E aí legal. foi. Eu tenho um pouco esse perfil, né? Eu gosto, adoro testar as coisas também em mim mesmo e sentir meus limites, Às vezes sabe? em mim, que ele quer que eu participe junto. Eu não sou muito parceira, eu confesso. Eu sou meio tradicional. Nesse caso, você é um pouco rebelde, né? Rebelde? Eu Nesse acho que meio sentido. preguiçosa. Eu sou um pouco preguiçosa nesse sentido, sabe? Principalmente a parte de suplementação vitamínica, exercício. Não, vamos conversar aqui. O Kelton pode ajudar muito. Essa especialização, digamos assim, em trazer essa alta performance física, mental, para o ambiente corporativo, é a nossa cara. Quando a Exatamente. gente começou a falar sobre esse tema, mexeu comigo, porque por isso que eu provoquei aqui no começo, falei assim, meu, mas são coisas distintas, né? Atleta é uma coisa, corporativa é outra. E como eu tenho essa pegada mais corporativa, eu falei, não, peraí, é que eu trabalho, eu tenho vários projetos, eu tenho as Mas essa é empresas, a e eu não desculpinha tenho tempo, sempre. e agora eu tenho filho. E aí agora eu tô ferrada, porque eu quero entender aonde que isso se junta. Conta pra gente, Kelton. É interessantíssimo. Essa sua pergunta é a pergunta que eu me fiz muitas vezes, mas que a hora que eu encontrei uma resposta, ela virou definitiva para mim e para as pessoas com que a gente trabalha. Porque ninguém quer. A verdade é essa. Ninguém quer, ou não pode, ou não tem tempo, por alguns motivos. Porque às vezes não é a prioridade. Então, não é a minha prioridade. Eu tenho que desenvolver meu negócio, eu tenho que vender, eu tenho que dar satisfação, eu tenho um dia cansativo, estressante. Então, as pessoas normalmente não querem ou imaginam que não podem, né? Que é muito difícil. Não, mudar rotina, mudar forma de fazer, é tudo muito complicado. E era a mesma coisa no ambiente do treinamento físico há muitos anos atrás. Ninguém queria também. O que aconteceu? Falando um pouquinho dessa questão para introduzir o assunto, há 20 e poucos anos atrás, essa coisa de luta do MMA, eu trabalhei bastante com atletas de MMA, né? Para quem não conhece, conhece o UFC, é a vitrine maior desse tipo de luta, que é um mix de artes marciais. Começou no Brasil. Esse tipo de modalidade foi iniciado no Brasil. E o Brasil tinha a vivência e a estrutura do jiu-jitsu. Jiu-jitsu é uma arte marcial fantástica, mas que tinha um pouquinho de dificuldade no início das pessoas fazendo um trabalho físico grande. Por quê? Porque não, a técnica ela se sobrepõe
a força, então eu só tenho técnica. O que aconteceu? Com o passar do tempo, outras pessoas também tinham técnica e tinham um pouco de força também. E aí, a hora que bateu no teto, as pessoas começaram a perceber isso antes de mim, tá? Antes de eu começar a trabalhar nessa área, começou-se a buscar conhecimento e estrutura de preparação física também. Por quê? Porque o atleta brasileiro ia lutar muitas vezes, ele tinha 70 quilos, se colocava para lutar com 70 quilos. Só que ele lutava com um cara com 95, que bateu 70, desculpa, com 85, que bateu 70 quilos ali na pesagem, mas lutou com 85, porque tinha estratégia para manipular o peso, força, a capacidade física, e chegava muito mais forte, muito melhor. Esse atleta falou, eu continuo não querendo o fitness, não quero ser um bodybuilder, não quero ser o fortão da academia, eu quero vencer. Só que agora, para vencer, eu descobri que eu preciso de outras ferramentas. E aí começou-se a trabalhar essa coisa do condicionamento físico, da perda de peso para a luta, do entendimento nutricional e esse processo todo. Então, no processo do lidar com atletas, ele funciona assim. O meio corporativo era a mesma coisa, ainda é a mesma coisa. Porque ninguém tem tempo, ninguém quer ser fitness, você quer vencer, estar sadio e voltar para casa feliz e viver por muito tempo. O que acontece? Em determinado momento, algumas pessoas começaram a me procurar, empresários, homens de negócio, pessoas que tenham, enfim, negócios pequenos, grandes, para cuidar da saúde, porque é muito comum, não sei se vocês já perceberam, uma pessoa vai amadurecendo, envelhecendo, e quando ela chega num nível de estabilização, né, social, financeira, o que ela busca? Longevidade. Longevidade. Exatamente. O cara ganhei tudo, agora eu quero aproveitar, né? E aí, nessa busca de longevidade, eu tenho uma metodologia que trabalha bem especificamente nisso. Em efeito paralelo, as pessoas, além da melhora da busca da longevidade, também acabavam que ficavam mais dispostas, tinham mais ânimo, dormem melhor, começa a se sentir um pouco mais ativo, mais vivo, metabolismo melhora, e aí a conversa sempre caía nisso. Rapaz, mas na minha empresa está complicado. Porque todo mundo falta. Quando não falta, não trabalha. E o absenteísmo, que é um termo usado para falta no trabalho, ele começou a ter dois problemas hoje. Um enorme nível de absenteísmo, ou seja, as pessoas faltando muito. E aí as causas, quando a gente começa a investigar e estudar, muitas vezes por burnout, estresse, dores. E as dores aí tem as causas muito parecidas que a gente pode conversar depois, mas estresse, ansiedade, depressão, e as pessoas faltam. Quando não faltam, muitas vezes têm sido pouco produtivas. Por conta de excesso de estímulo, falta de cuidados básicos, né, com a saúde. E aí as coisas, essas mesmas pessoas que também não estavam buscando como fim a saúde, ou não estavam buscando como fim o fitness que fosse, elas percebiam que precisavam, né? Porque não é porque quer isso, né? Quer vencer, quer ter uma vida melhor, uma renda melhor, mas acaba que, como os lutadores que precisavam disso para vencer, o mundo corporativo está começando a perceber que ele precisa também. Tem que cuidar, como eu já ouvi há um tempo atrás, cuidar do CPF antes de cuidar do CNPJ, porque o inverso não funciona. Né? Não funciona. A gente fala muito disso aqui, né? Que os bons CPFs fazem bons CNPJs. Né? A gente fala muito disso. Cara, eu fico ouvindo essa explicação do Kelton e tô traçando um paralelo comigo. Porque eu vejo uma diferença dos 40 para os 50. Nossa, foi uma diferença enorme, né? Assim, acontecem mudanças enormes no corpo do homem, imagina. E imagina da mulher, né? Então, que tem as variações e tal, hormonais e aquela coisa toda. Então, e eu venho falando para a Gabi, Kelton. Eu sinto hoje muito mais necessidade. Eu sempre busquei, em alguns momentos da minha vida, nesses últimos 10 anos, cuidar do meu físico. Mas se eu for considerar os últimos 2 ou 3 anos, cara, eu estou sentindo uma necessidade enorme de... Peraí, deixa eu recuperar. Por quê? Porque eu percebi a perda de massa muscular. Enorme.
Então eu falei, caramba, se eu não construir mais músculos, daqui para 70, daqui os próximos 20, 30 anos, definhando nessa parte, ficando muito fraco, né? Eu E sou fica magro. mesmo. Não, fica muito. Eu vejo hoje, eu falo, caramba, eu não tô praticando Exercício, a né? construção, a reconstrução muscular, porque é quase uma reconstrução muscular, na intensidade que eu deveria. Então eu vejo quão importante é, e bacana a gente estar conversando novamente isso aqui, a gente precisa estar sempre tocando no assunto, né? Nossa. Para a consciência poder falar assim, ó, peraí, bater lá na porta lá da... Mas você tem atitude para isso. Eu realmente, eu eu tenho sou atitude. mais... eu não queria falar a palavra preguiçosa, porque são as prioridades, eu acabo dando prioridade para outras coisas. Mas Mas isso é prioridade. eu sei, eu acabo deixando isso para depois, eu acho. E hoje, mas eu tenho a consciência da importância disso na nossa vida, né? Não, Eu então, tenho consciência. Mas aproveita disso que eu tô comentando agora e já começa com os seus 40, virando os 40. Qual que é o objetivo dos 40? Então nós criamos um objetivo que eu ia chegar nos 40 melhor do que eu estava com 30. Mas o tempo tá excelente. passando e eu tô com tanta coisa para fazer. Ó, os dois perfis de vocês tem jeito, viu? Os Ufa. dois têm. E a melhora é quase que imediata. Depois dos 30 anos, a gente perde uma média de 1% de força por ano. Isso é estatístico. O que a gente faz no trabalho, o que acontece, Gabi e André? Todo o trabalho que eu faço, a parte, se vocês tiverem ouvido um gato no fundo, é um efeito sonoro. Participando do nosso Não fui eu. podcast. Não é meu estômago. O que acontece? A gente tem parâmetros de força média, dependendo da idade, né? Isso vai variar dependendo da idade, de metabolismo, enfim, de condicionamento cardiovascular. Cada dia mais eu tenho visto pessoas com 20 e poucos anos com uma idade biológica, que é o termo que eu chamo, de 60 a 70 anos. O que acontece? Essas pessoas, elas vão chegar aos 40 com muita dificuldade na vida, com uma expectativa de vida baixa. O trabalho que a gente faz é um trabalho de identificar o ponto que a pessoa está, chegar nos parâmetros normais, porque são avaliações extremamente fáceis. Muitas avaliações são online. Eu deixei aqui do lado, nem imaginei que a gente fosse falar sobre isso, mas eu tenho uma fita métrica. Em algum momento a gente pode falar o efeito disso aqui para fazer uma avaliação que a pessoa pode fazer em qualquer lugar do mundo. Primeiro ponto é chegar no nível aceitável. Segundo ponto, André, reserva de capacidades físicas. Porque se eu tenho um número, se eu tenho um padrão de valores que eu preciso ter aos 40, se eu começo a ter valores, eu posso fazer isso com certa tranquilidade. De 20, 30 anos, eu tenho uma reserva de 10, 20 anos ali, para quando eu tiver 60, 70, eu tenho uma funcionalidade que um jovem poderia ter. Então, é uma coisa que dá para se avaliar e dá para trabalhar, e é muito comum. E não só os animados, viu, Gabi? Dá para trabalhar com quem tem um pouco menos de ânimo também, porque é um dos grandes problemas que as pessoas têm quando elas querem mudar de hábito. Elas imaginam, o que eu vou fazer? Preciso mudar de hábito, certo? Vou começar segunda-feira, que é o Dia Internacional. Nossa. Então vou comer salada, vou para academia todos os dias, vou comer em pé, vou para o ar livre todo dia e cria aquele monte, né, aquele checklist que exige o quê? Uma extrema motivação. Então a gente entende que quanto maior o nível de capacidade que eu preciso ou a dificuldade do que eu vou fazer, eu preciso de uma motivação muito grande. E a gente superestima a motivação, né? Na segunda-feira eu vou estar motivado como nunca. Aí, terça-feira já desisti. Quarta-feira eu falo, não, como eu parei, eu vou estragar logo. Segunda-feira eu começo o dobro. Aí já coloco o alvo lá em cima. Dobrado. Mais difícil ainda. A gente começa a virar, e é muito comum isso na mudança de hábito, a gente começa a virar o não fazedor. E aí aquilo, além de ser ruim pro físico, é péssimo para a mente, porque você fala, eu não consigo mesmo, tal. E a gente pode falar para frente, se eu estiver estendendo muito, vocês me avisem, viu? Não. Mas a gente pode falar para frente de uma das descobertas que mudaram minha vida e tem mudado de algumas pessoas,
que foi dos mini hábitos. Isso faz toda a diferença na mudança de hábito. É uma coisa assim que parece extremamente simples, mas que facilita demais essa mudança gradativa, viu, Gabi? Que a gente pode começar devagarinho, criar hábito primeiro para depois progredir. Cara, eu tenho uma pergunta aqui. Eu vou aproveitar e fazer uma consulta, né? Claro. Você comentou sobre essa reserva, né? O que eu entendo? Hoje, apesar de eu estar chegando aos meus 50, eu estou chegando nos 50 muito bem, tá? Apesar de tudo, eu estou muito bem. Então, o que eu estou entendendo? Que eu realmente construí essa reserva, Só né? que você Eu tá construí. queimando Só ela que eu agora, né? não, exatamente, é aí que eu quero chegar. Eu construí essa reserva no passado e eu tô sentindo que eu consumi essa reserva quase que toda. Minha sensação, tá? A pergunta de $1 milhão. Ok, posso fazer reserva novamente a partir dos 50? Certeza. E muito fácil. A gente tem parâmetro para tudo. Eu brinco com as mulheres, às vezes, quando vou dar aula, normalmente quando está em casal, né? Para não ter problema. Conheça o seu marido apertando a mão dele. Um pouquinho de força é importante, viu? Porque essa reserva de força, com o passar do tempo, é uma coisa que fica difícil. Mas, por exemplo, os níveis de força você readquire muito fácil, André. Muito fácil. Tem que fazer um trabalho específico, progressivo também, mas é bem tranquilo. A gente tem avaliação de gente com 70 e poucos anos com nível de força de 28, 29 anos. Então, essa pessoa, eu falo que ele tem uma reserva de força, porque lá na dificuldade, no momento depois que ele tiver que ele deveria ter um pouco mais de dificuldade, ele vai ter as capacidades funcionais muito boas, né? Sim, eu tô lembrando aqui agora sobre aquela análise que a gente fez na balança de bioimpedância. A minha idade, como que a gente fala? Idade metabólica? Pode ser metabólica. Eu chamo de idade biológica, mas eu linko com outras questões também. Mas, se eu não me engano, na bioimpedância também eles tratam como biológica. Eu lembro que a minha idade lá é menor que a minha de hoje, acho que 38, Nossa, 30 nem e me lembro. poucos anos. Excelente. 30 e poucos anos. Excelente. Eu falei, e foi engraçado que meu irmão esteve aqui, né, uns meses atrás, e eu falei para ele fazer o teste, né? Depois a gente até deu a balança para ele levar para o Brasil. E ele fez o teste e a idade dele ali deu acima da idade dele de hoje, um pouco acima, né? E aí eu aproveitei para brincar com ele, né? Eu vou perder essa oportunidade. E aí eu brinquei com ele e tal, e aí eu falei assim, será que é porque ele tá... Isso é uma pergunta também, tá? Será que é porque ele tá um pouco acima do peso? Não tá muito, tá um pouco acima do peso dele, e aí representa já que como se a idade dele fosse maior? Porque como eu tô dentro do meu peso, até um pouquinho abaixo, eu poderia até ganhar peso e ainda tá legal. Peso, na verdade, eu quero ganhar como massa muscular. Será que é por isso, Kelton? Porque a balança, no caso dele e da esposa, deram um pouquinho acima, justamente por estar um pouquinho só acima do peso, que seria ideal ali para eles. É exatamente por causa disso. A Tá. balança, os parâmetros que ela vai ter são os parâmetros de massa muscular, de gordura visceral principalmente, que é uma gordura que é bem maléfica. E aí, pelos valores, quando passa um pouquinho dos valores, aí coloca como no caso da bioimpedância, só nessa questão metabólica, tá? E quando a gente avalia, vê a questão cardiovascular também, de força também, tem um parâmetro um pouco melhor. Tá. Mas a bioimpedância, ela já te dá uma dica. Aliás, pelo pescoço, pela medida do pescoço, você consegue ter bons parâmetros de saúde. A não ser que você esteja lidando com um atleta ou alguém que tenha muita massa muscular, que vai ter um pescoço mais hipertrofiado. Mas, como 95% das pessoas não vão para a academia, funciona com a maior parte das pessoas. As pessoas com um homem com um pescoço acima de 38 centímetros, normalmente já tem uma dificuldade de sono, você já consegue saber que ele tem um distúrbio, pelo menos inicial, de sono e bastante gordura visceral. Então, às vezes eu preciso fazer avaliações ou de grandes públicos ou pela internet, e aí com a fita métrica a gente já consegue ter parâmetros, já consegue imaginar ali. E é muito normal. Tá com um pescoço maior, falei o sono. O sono tá difícil.
E aí você já vai fazer uma avaliação, ver que é gordura visceral também. Então são vários parâmetros. No caso da balança é por isso mesmo. Provavelmente o percentual de gordura um pouquinho alto, e dentro dessa gordura, quando ela é visceral, também pode dar essa diferença, sim. Ah, entendi. E é bacana, porque ela dá até o peso dos ossos também, né? Dá uma estimativa dos pesos dos ossos e tal. Achei muito bacana esse trabalho. Ah, muito legal mesmo. E é super útil. Você tem uma balança dessa em casa, dá para você ir se policiando ali, né? Vai dando uma orientação, né? Você com a orientação do profissional, por exemplo, com a sua orientação, e você tendo a balança em casa, ou acesso a uma balança de tempos em tempos, pelo menos para te orientar se você está no caminho, não está no caminho, precisa tomar cuidado nisso, é bem bacana também. Nossa. Pode falar. Não, tô pensando aqui, essa semana a gente lançou um episódio novo, o Kelton, e a gente fala sobre como descobrir a felicidade no trabalho, né? Como é que a gente até chamou essa série de Happy Hour, é não pensar só no sextou, É legal porque é pensar na felicidade da segunda, terça até a sexta também, né? O nome é Happy Hour justamente para mexer. Oh, Happy Hour, que legal, sabe? Mas não é o Happy Hour, é uma analogia ao Happy Hour fora do trabalho, né? Fora do corporativo, mas é para chamar a atenção dessa galera e entender que, peraí, gente, vocês trabalham 8 horas por dia de segunda a sexta, normalmente, esperando 2 horas, 1 hora de Happy Hour na sexta à noite. Peraí, vamos inverter, vamos trazer o Happy Hour às 8 horas por dia de segunda a sexta. E também, quando possível, no final de semana. Então, a ideia essa é a primeira série desse novo programa que a gente está fazendo, chamado Nineflix. E a Gabi trouxe vamos abordar esse assunto, e é muito bacana. Você vai dar uns spoilers? Não, já demos. Né? Não, aí agora eu tô ouvindo vocês falar, exatamente a gente trouxe uma dessas questões, assim, a questão da produtividade, né? A gente tá falando da felicidade, mas assim, a felicidade talvez seja um resultado. Resultado de quê? Resultado, aí eu vou falar por mim, de alta performance, de atingir resultados, chegar onde eu quero chegar. Mas eu entendo, eu tenho essa consciência, tá, Kelton? Eu sou preguiçosinha, mas eu tenho essa consciência que, para que eu consiga ter uma melhor desenvoltura no meu trabalho, nos meus projetos, ou no ambiente, né, as pessoas que estão nos ambientes de empresa, para que eu consiga ter um relacionamento bom, eu tenho que ter saúde mental, eu tenho que ter saúde física. E aí vocês estão falando... Emocional. Vocês estão falando da parte biológica, mas isso eu queria trazer essa questão para você desenrolar isso um pouquinho mais, assim, qual é essa relação biológica e mental na gestão de estresse, por exemplo? Né? Porque a gente, falando de mundo corporativo, a gente percebe esse movimento que está acontecendo no mercado de não só foco no resultado. De que maneira que eu vou ter foco no resultado? É olhando o CPF, a pessoa que está ali. A gente traz isso também no nosso podcast, né? Falando da humanização. Como que essa pessoa está? Ela está bem? Ela está feliz? Ela está alimentada adequadamente? Fala um pouquinho sobre isso, Kelton, essa questão da gestão do estresse e o quanto isso impacta biológico e mentalmente. Excelente ponto. É o ponto, talvez, número 1, quando se fala de saúde, quando eu falo de saúde, corpo e mente, a mente basicamente é trabalho de gestão do estresse, que não é eliminar o estresse. Né? Ninguém elimina o estresse. A gente vive no mundo estressor, né? E, aliás, o estresse não necessariamente é ruim também. Ele tem um ponto por ele existir. A liberação do cortisol, que é um hormônio que normalmente se libera no começo da manhã, ela tem porquê. Ela não é para fazer mal. Ela vai me dar ânimo, ela vai me dar disposição, vai me dar aquela garra necessária para eu vencer o dia. Então, estresse é importante. A gestão, que é o ponto que as pessoas estão extremamente estressadas e não sabendo lidar com ele. Uma das coisas que é importante para o trabalho de gestão do estresse é aquela reconexão interna. É se conectar consigo mesmo. A gente tem pouco tempo para isso, né? Muito tempo no celular, o nosso ciclo do dia, aquela coisa, acorda com o despertador, vai para o celular, pico de estresse, aí sento, passo o dia sentado, que hoje é chamado do novo cigarro, é a posição sentada, para vocês terem uma ideia. Como Quanto assim? tempo a gente passa sentado por dia? Pois é, o nosso hábito de se manter sentado é terrível para a saúde,
não é muito bacana, não. E aí a gente come, vai pro celular, vê o story de alguém, senta para comer com o celular na mão, como mal, vou ouvindo alguma coisa ou com o celular também para o trabalho. Chego lá, o nível de estresse é muito alto, paro rapidinho para ver a vida de alguém no celular, como mais um docezinho, e é pico de estresse o dia inteiro, né? O trabalho de gestão do estresse, ele é de pequenas atitudes. Como eu falei dos mini hábitos, no caso do estresse, são pequenos detalhes. O hábito de comer, só comer, sem o telefone, parece uma bobeira, mas é uma coisa que trabalha muito bem com relação ao estresse, na escolha de melhores alimentos também. A gente tem um estímulo das amígdalas cerebrais, que é uma região mais central, naquela parte mais emotiva. E na hora de se alimentar, quando você tem essa área estimulada, é terrível, porque você acaba fazendo piores escolhas alimentares, não vê o que comer ou acaba comendo mais do que deveria. Então, você conseguir calmar um pouquinho, respirar, que para mim é o próximo ponto da área de saúde, que tem iniciado essa parte de saúde mental também, é a parte da respiração. As pessoas não sabem respirar muito bem. Por muito tempo foi falado de meditação, e aí era um problema, porque algumas religiões, a meditação era um negócio podia ser meio estranho, né? Porque, eu tenho que esvaziar minha mente, não sei se esse negócio é legal. Mas se tivessem mudado o termo de meditação para respiração, muita gente teria se dado bem com isso, porque se respira muito mal. Então, pequenas dicas. Por exemplo, né, tem algumas âncoras para isso durante o dia, mas nas refeições, por exemplo, comer sem celular. Fazer 4 a 5 respirações profundas antes de comer. Uau! Para quem tem o hábito, se não tem, eu sugiro, mas não posso indicar para todo mundo, de fazer aquela oração que se fazia antigamente antes de comer, sabe? São ações que estimulam absurdamente o córtex pré-frontal, Legal. que me permite ter melhores escolhas, me dá aquela coisa do mindfulness, sabe? Na hora da alimentação. Então, a gente consegue ter pequenas pausas durante o dia para ter um trabalho desse tipo. Você comentou... E aí tem mais muitas outras. Desculpa. Você comentou um negócio muito massa agora, essa questão da oração, né? A gente começou a... Quanto tempo já que a gente começou a fazer oração? Tem muito tempo já, né? Antes de comer. Bom, na verdade, desde que a gente veio para cá, que no começo o nosso ritmo de vida era diferente, era um pouco mais tranquilo do Brasil. Agora que a gente voltou pro mundo business, que tá mais intenso. Mas no começo a gente olhava mais para dentro, lembra? Eu acho a gente olhava que mais internamente. quando a gente começou a estudar a física quântica, Expansão. entender, né, como é que funciona essa coisa toda, a influência que tem, a influência que a gente tem sobre o alimento, né, e que você, passando aquele sentimento de gratidão pelo alimento, né, por quem forneceu o alimento e todo o processo e tal, aquilo, e você vai consumir aquilo depois, aquilo vai ajudar a transformar de uma forma diferente o teu corpo, né? E aí a gente começou a fazer isso. A gente começou a fazer, não são em todas, né? Não é em sempre, mas a gente procura fazer quando a gente dá muito valor a sentar na mesa para comer em família. Nós todos. Né? E a gente ficou muito tempo aqui, só eu e a Gabi. Agora a gente tem o Nick. E o Nick já tá sentando na mesa para comer e tal, tem 2 anos e 9 meses, né? E aí, esse hábito da oração, a gente tá passando para ele. Então, a gente começa a fazer a oração e tal, a gente faz uma imposição de mãos, né? Também pro alimento. E tem época, tem dias que ele faz, tem dias que ele não faz, mas, cara, é a coisa mais linda ver. Ele agradece alimento por alimento que tá no prato, é uma graça. Ele pondo a mãozinha assim e fazendo também, sabe, o agradecimento e tal. Thanks, God. Muito legal. Muito legal. E Esses aí, dias eu tava... pode falar, desculpa. E aí a gente, quando você foi falando dessa questão da influência, que aí nesse momento você é um mindfulness ali, antes de se alimentar, cara, aí a gente falou, caramba, que massa, né, que a gente tá conseguindo colocar esse hábito e já numa criança dali desde pequenininho, né? E é muito legal isso na criança, o que eu ia falar é exatamente esse ponto. Eu tava esses dias ensinando minha filha a ser mais inteligente para fazer prova, né? Porque os termos ali a gente vai traduzir de uma forma que fique legal para elas entenderem. E eu estava falando sobre isso, porque às vezes a ansiedade é comum, né? As crianças estão ficando ansiosas cada dia mais cedo, infelizmente.
E aí, falando com ela sobre essa questão dando umas dicas, né? Falei, ó, o jeito de você ficar mais inteligente, comprovado cientificamente. Aí sentei com ela, né? Falei dos estudos que mostram que... Expliquei para ela que é uma área mais inteligente, racional do cérebro, uma área mais emotiva. E como algumas ações começam a mandar os estímulos para a área ali do raciocínio, e aí ela, pai, que legal, como que funciona? Aí mostrando para ela, falando da questão da respiração profunda, super interessante. Essa eu não sei se vocês têm o hábito também, e quem estiver ouvindo no meio corporativo, é um negócio que também a quantidade de pessoas sofrendo de síndromes de pânico e de ansiedade assim, na rua é uma coisa alarmante. E aí, o que se tenta fazer? Pense em outra coisa. Não, pense em outra coisa que passa. Você não consegue, né? É como falar, não pense em elefante, você só pensa em elefante, né? Elefante passando pela rua. Então não tem como fazer. E aí, as 3 coisas que acontecem nesse momento, falando da gestão do estresse, de extremo estresse, que a gente fica com aquele pensamento de funil, só consegue pensar numa coisa, 3 coisas acontecem na nossa fisiologia. O pensamento fica acelerado e só focado naquilo. Coração, batimento cardíaco acelera, e a respiração como que fica? Curta e ofegante. Curta e ofegante. Curta e ofegante, né? Os outros animais até sabem respirar melhor do que a gente no momento de tensão, a gente não sabe muito. E aí, o que se tenta fazer? Pensar em outra coisa, não dá. Abaixar a frequência cardíaca eu não consigo. A única coisa que é possível de se fazer? Respirar. Então, o primeiro ponto é dar uma respirada, volta a respirar. No segundo, uma respiração que a gente faz que chama que é 4-2-6. 4 segundos inspirando, 2 segundos de apneia e 6 segundos expirando lentamente. O processo de expiração lenta faz 2 coisas super interessantes também. Uma, abaixa a minha frequência cardíaca e a frequência... Eu fiz o teste com minha filha. Eu falei, vamos botar A gente faz os testes que eu falei que eu faço comigo, eu faço em casa também. Né? Colocamos um reloginho. Vamos ver seu batimento. Agora vamos respirar. Aí começou o batimento dela baixar. Legal. E, além disso, o estímulo também para o córtex pré-frontal acontece. E aí acaba que você consegue tomar melhores decisões ou deixa para lá em um momento de excesso de estresse, que às vezes com a respiração a gente consegue lidar. Então, tem pequenas ações. Nem todas as ações são grandes e bonitas. Algumas são pequenas. É o MVP. O MVP no mundo corporativo, o produto mínimo viável, acontece muito bem para a saúde também. Eu não preciso fazer uma coisa grande para testar. Eu vou fazer pouquinho e vou garantir que eu vou fazer aquele pouquinho todo dia. É o ajuste de água, as pessoas bebem pouca água. Bom, eu vou me organizar para beber água. Então, essa semana eu vou beber água. Consigo? Consigo. Vou fazer atividade física 1h30? Não. 1h30 no pior dia eu não vou conseguir. 20 minutos? Talvez não. 5 minutos? Às vezes eu trabalho com números que vocês nem imaginam. Mas já cheguei caso com cliente de fazer assim: o que você consegue no seu pior dia? Você consegue colocar o tênis e descer na portaria do seu prédio? Consigo. Fechou, toca aqui. 21 dias. Por quê? Porque a mesma inércia que eu tenho, eu não sou muito bom de lei de Newton não, tá? Mas do pouco que eu sei, a mesma inércia que eu tenho, a dificuldade de me colocar em movimento, eu também tenho quando eu já estou em movimento. Então, se eu conseguir romper aquilo ali na hora de criar um novo hábito, da seguinte forma, eu vou colocar isso aqui na menor forma que eu não consiga dizer não para mim mesmo. Não tem problema, ninguém vai ver, é eu comigo mesmo. Não, então tá, eu consigo dar uma volta no quarteirão. Primeiro, você faz, porque uma volta no quarteirão você sempre consegue, todo mundo consegue. Segundo, aquele não fazedor se torna quem? Fazedor. De vez em quando, eu ainda faço como a nossa ex-presidente do Brasil, ainda dobra a meta, porque é fácil dobrar a meta, né? Eu dei uma volta no quarteirão, posso dar 2 também. Não precisa ser a minha meta, continua sendo uma. A minha meta continua sendo uma volta. E eu vou comemorar aquela volta, como se eu cumpri, bate aqui, em casa, todo mundo feliz, cumpri. E aí, o que acontece é o seguinte, depois que aquilo começa a virar um hábito, porque essa é a minha intenção no início, não é ficar atleta, é gerar um hábito de atividade física. Aquilo virou hábito, a chance de eu dar 2 voltas, 10 voltas, 50 voltas para frente, porque eu aprendi que sair da inércia ficou fácil, é muito grande. Então, a gente trabalha bastante com essa coisa do criar mini hábitos em tudo, de leitura, de água, de alimentação, sempre assim, qual é o mínimo que dá para fazer? É isso aqui? Vamos fechar? Fechou. E aí é muito legal, que as pessoas, com o passar do tempo, começam a ver que não é tão difícil. Né?
Nossa, Nossa, essa parte dos mini hábitos, eu lembro quando você fez uma descrição ali, né, de assuntos pra gente bater o papo, eu fiquei com uma tentação de falar, vou colocar mini hábitos também ali. Uhum. Só que eu estava preocupado de ter Legal. muito assunto, né, como a gente tem bastante. Cara, o mini hábito, eu adoro isso, essa história dos mini hábitos. É a minha cara. Justamente por eu gostar de fazer certos testes rápidos, assim, por exemplo, a primeira vez que eu fiz um teste de jejum intermitente, eu lembro que a Nossa. primeira semana foi bem difícil. Uhum. Cara, a hora que, assim, eu começou a ficar fácil e eu me senti melhor e mais disposto, e eu senti que eu falei assim, deixa eu sentir os limites do meu corpo. Cara, isso dá um poder, dá uma sensação tão bacana, né? Você também fez. E eu me sentia, parece que você se sente um super-homem mesmo, assim, você se sente uma pessoa diferente com você mesmo, você não tá nem se comparando com os outros, é você com você. Fala, caramba, eu me domino, eu Autoconhecimento, né? domino, aí você sente assim, é a mente dominando o corpo, né? Uhum. E aí aquele corpo vai te atender do jeito como se fosse o seu robô, né, digamos assim. Você vai controlar aquele corpo do jeito que Legal. você quer. E depois que eu fiz isso, eu não tenho medo de mais nada, né? Em certas coisas assim, que eu sei, deixa eu fazer um teste. Eu faço um teste e eu falei, eu consigo. Na questão do fasting, do jejum, como eu sei que eu fiz uma vez, duas, fiz por muito tempo, a gente fez meses, né? Cara, a qualquer momento, não, legal, vou começar a fazer. Mas o meses, Tranquilo, sem preocupação, sem medo, porque eu sei Legal. o controle que eu tenho sobre o meu corpo. Isso é incrível, eu acho mas muito quando massa. você fala meses, a gente fazia por 16, 17 horas Isso. todos os dias, né? Então a gente Que levou legal. alguns meses, mas recentemente nós fizemos uma experiência de 24 horas. Aham. E eu confesso pra você, Kelton, que eu achei que eu ia, tipo, não ia aguentar. E foi fácil, porque eu demorei muito tempo pra tomar essa decisão, porque eu estava ainda amamentando o Nicola, então eu ficava na minha cabeça assim: "Eu não posso, porque eu já tô perdendo muito nutriente por causa da lactação, então já tá sobrando pouco pra mim, se eu ainda faço jejum vai ser pior". Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça e não quis fazer. Quando houve o desmame, eu falei para o André, falei: "Acho que eu já tô começando a ficar pronta pra gente fazer esse teste". E nós fizemos o de 24 horas. Mas tem um detalhe, a gente fez o de 24 horas combinado com um curto. Então a gente fazia durante a semana 14 horas, 14, de 12 a 16, É. e aí no final, da Uma quinta para vez, sexta, né? uma vez Uma por vez por semana. semana só, 24. É Mas assim, bastante. o ritmo de diário normal, durante um dia normal, não foi um dia que ficamos em casa. Pra mim até foi mais fácil, porque eu acho que se eu ficasse em casa eu ia querer comer. E sábado e domingo normal, né? É. Sem jejum nenhum, Mas foi, mas de segunda eu a achei quinta. que ia ser mais difícil, assim, porque eu sou mais comilona. Eu sinto uma fome o dia inteiro, se deixar eu fico comendo o dia inteiro. Mas foi fácil, não foi difícil não. Mas eu acho que a pessoa tem que primeiro se preparar mentalmente, assim, ó, o porquê que eu quero, né, primeiro Uhum. ter um objetivo, assim, o porquê. Por que que entender também os benefícios, isso me ajudou muito. Qual é o benefício de um jejum? Né, o primeiro benefício não é perder peso, não no nosso caso, Uhum. né, o segundo é entender principalmente a questão da, não sei se eu vou falar certo, a autofagia das células, né, então entender esse processo, entender até o próprio controle, né, eu ter controle do que eu tô sentindo. E aí uma coisa engraçada, um dia a gente escutou sobre isso, e aí assim, tem coisas que eu escuto e eu não absorvo e o André consegue absorver com mais profundidade. E aí eu lembro que eu dizia pra ele assim: "Ai, eu tô com uma fome", a gente ia acabar de almoçar, sei lá, 1h30 depois. Eu falei: "Ai, eu tô com uma fome", mas fome assim, que se eu pudesse sentar e almoçar de novo, eu teria almoçado. Aí ele falou assim: "Acho que você tá com sede". Eu falei: "Sede não, eu tô com fome". Ótimo. Daí ele falou assim: "Não, acho que você não sabe o sentimento que você tá tendo". Ele falou: "Vai lá e toma um bom copo d'água", porque eu também tenho mania de tomar de passarinho, né, eu vou tomando de pouquinho, eu não consigo tomar muito. Aí eu descobri que pra mim funciona eu tomo mais água se eu tomo no canudo. Então eu coloco meu copo com canudo na minha mesa, eu chego a tomar o dobro, às vezes, de água que eu tomaria normal no copo. Eu falo para o André que eu tenho a sensação que eu tô me afogando, assim, se eu tenho que tomar tudo.
Mas como é que você consegue tomar de canudo água? Como que é a sensação, assim? Às vezes eu fico me perguntando que Não sei, eu me sinto mais confortável. Eu a forma com que a água entra no meu corpo, eu me sinto mais confortável. talvez E pelo não a volume, né? quantidade do volume da água, Acho que é pelo volume. pode ser. Interessante Mas isso. eu achei isso bem legal, assim, quando a gente entendeu, Kelton, dessa questão da água, a importância de entender qual é o sentimento, se é um sentimento de fome, se é um sentimento de Uhum. ansiedade. Eu já percebi também sentimento de procrastinação. "Ah, eu vou levantar tomar uma água", ou "Eu vou levantar comer alguma coisa", sabe, eu tô terminando alguma coisa, "Não, eu vou só ali comer uma fruta". Não, às vezes eu precisava terminar aquilo. Então, a gente realmente não se conhece, sabe, essa a gente trouxe muito isso na série, né. Putz, você se conhece? Você sabe o que que você tá pensando, né, o que que Uhum. você tá com Uhum. fome ou sede? Isso E é esse da água ó, é um ponto, o André falou muito bem ali, viu? Se você imaginar, um dos pilares de base do trabalho é água. Hidratação planejada, hidratação calculada, porque as pessoas têm muita dificuldade com água, quase ninguém bebe perto do que deveria beber. É muito comum, às vezes, quando eu vou trabalhar com a pessoa, eu falo, e água? Nossa, bebo muito. Muita quanto? Não, demais, o dia inteiro. Aí a gente vai dar uma olhada, né? A fundo é 800 ml no dia, é nada. Nossa senhora. Então, é muito comum isso acontecer. E é super fácil, você calcula pelo menos 35 ml por quilo de peso, e aí você tem uma noção da água que você tem que beber, super fácil. E aí, ajuda muito no sono, ajuda demais no controle de estresse, demais na questão hormonal, demais no processo de alimentação mais saudável. Quantas vezes, é muito comum aquela hora à tarde que dá aquela fomezinha, vontade de comer fora do que tiver planejado, experimenta ver se eu já bati minha água até aquele horário, porque você pode dividir essa água durante o dia, né? Uhum. E aí é muito comum aquele horário que dá aquela fomezinha, é a hora que você está morrendo de sede, o corpo pedindo para beber água, e a gente às vezes não sabe diferir. E um dos pontos, é lógico, que pode ser a ansiedade, que também a gente às vezes, tô com raiva, vou comer, tô triste, tô feliz, então vou comer, né? Tudo é para comer. Mas a água também é um ponto fantástico. Um dos mini hábitos que eu acho muito legais de se fazer, eu não quero fazer isso, isso, isso. Então bebe água. Vamos calcular essa água aí, que certamente vai ajudar no seu sono, vai sentir melhor, a pele melhora, ajuda a ganhar massa muscular e você come um pouco melhor só de fazer isso também. É aquele hábito angular, né? Que o dia que eu faço isso, eu acabo fazendo tudo certo. Eu faço a atividade física. É muito comum, a gente faz atividade física, aí quer comer um pouquinho melhor porque já fez atividade física mesmo, né? A água funciona muito bem para isso. É bem legal. Vocês estavam falando ali a questão das crianças, né, o André até comentou do Nicola, e o que que eu tenho aproveitado, assim, o conhecimento que eu tô adquirindo, quando eu falo eu também, algumas vezes eu e o André, né, mas Nossa. assim, a gente tem adquirido conhecimento que nossos pais não tinham essa informação, né, hoje a gente tem o acesso à internet que facilita o nosso trabalho, mas os nossos pais não tiveram isso para nos ensinar. Então, o que que eu aproveito? Eu aproveito que eu estou evoluindo nessa questão de conhecimento para ensinar para o Nicolas agora, que ele está formando, construindo a a forma que ele vai pensar, né. E aí, claro, gente, eu estou falando aqui que não são todas as vezes, eu ainda estou longe dessa perfeição, dessa de ser regrada dessa maneira, mas sempre que eu me lembro que eu ofereço água, a primeira coisa que ele fala é não, né. Então, a não ser que ele tá com sede mesmo, mas eu não espero ele sentir sede para oferecer água. Mas aí quando eu tô oferecendo água para ele, eu não falo para ele só: "Ai, toma, porque tem que tomar", eu falo: "Filho, tem que hidratar os seus órgãos, você precisa hidratar o seu corpo, a água hidrata o corpo". Eu sei, Kelton, que ele tem 2 anos e pouquinho, ele não tem 3, ele nem sabe o que é isso, mas ele ouve isso 1, 2, Uhum. 3 vezes por Uhum. dia. Muito bom. Isso ao longo de quantos anos? Quando ele tiver ali os seus 7, 8, 9 anos, ele já ouviu isso tantas vezes, que a hora que ele estiver sozinho pegando uma água, ele vai dizer o quê? "Eu preciso hidratar os meus órgãos, né, eu preciso hidratar o meu corpo". Então, eu sei que, às vezes, o mini hábito que vocês estão falando, também reflete na nossa vida como mãe e pai, né, a gente mudar hábitos enquanto eles são crianças, né, eles estão aprendendo ter essas novas atitudes, para que eles não precisem chegar com a idade que a gente chega, a ter que desconstruir Uhum. para reconstruir. Dói muito mais, cansa muito mais, a gente quebra muito mais a cabeça. Então, a gente ter a oportunidade, para quem tem filhos ainda
e não importa a idade, eu estou dando o exemplo aqui do meu que é pequeno, mas eu acho que não importa a idade, porque se nós, como adultos, já chegamos no ponto de desconstruir e ainda conseguimos reconstruir bons hábitos, para a criança independente, para o adolescente, é muito mais fácil virar essa chave, desde que ele também veja o exemplo dentro de casa, né? Eu acho que a gente Uhum, começa pelo exemplo. perfeito. É isso mesmo. E provavelmente daqui a 60 anos, qual que é o nome dele? Nicola. Alguém vai falar, lembra que o vovô Nicola fala, bebe água para hidratar os órgãos, porque isso vai se perpetuando a fala por muito tempo, né? E é muito En legal. então a Isso. ideia de ter trazido, essa história para vocês, né, e para quem está ouvindo a gente, é mudar hábitos. A gente está aqui tendo a oportunidade de estar conversando com um profissional, a gente está trocando essa ideia aqui, mas assim, mudar o hábito dentro de casa. Como eu estou mais exposta aqui, né, gravando o podcast, eu exponho as minhas fragilidades aqui, falando dessa minha preguiça, da parte do exercício também, que me pega muito, mas eu quero trazer para vocês também que quando eu mudar esse hábito, eu vou compartilhar, espero que seja muito em breve. Talvez o André me cobra bastante, ele fala que o santo de casa não faz milagre, mas às vezes é momento, né? Então, e principalmente assim, eu como mulher, eu também passo as minhas questões hormonais. Então, tem dias que eu quero, eu topo tudo, e tem dias que eu não quero nem saber. Ai, Eu Kelton, o meu marido, ele tem que receber um prêmio. É que eu tenho um perfil, hã, autodidata eu gosto de aprender muitos assuntos diferentes, né. E eu aprendo muita coisa, eu tento baseado em estudos que eu faço, de pessoas que já fizeram seus estudos também, de material público, digamos, no PubMed, essas coisas todas. E aí eu aplico em mim, tento passar para a Gabi, passar para o Nick, passar para família, para quem eu vejo que está precisando, eu comento, né. E sabe o que eu vejo? O que a Gabi acabou de falar, né, o santo de casa não faz milagre. E aí com essa questão de contratar especialistas, contratar mentores, quando eu vejo um especialista, um mentor, dando uma dica ou dando uma instrução, exatamente a instrução que eu Que você dei já deu? e que não a Ai, amor. instrução que eu dei e que não e ela não aceitou, porque veio de mim, né, mas do mentor tá fazendo, eu cheguei para ela e falei assim, acho que isso aconteceu umas 3 vezes esse ano, 3 ou 4 vezes, Imagina, ou muito mais. mais. Aí eu peguei e falei assim, eu falei para ela: "Gente, a gente vai continuar com essa de contratar mentores, porque eles fazem o milagre que eu não estou fazendo e tá tudo certo, o importante é fazer o milagre, não importa quem fez, quem ajudou, mas o importante é fazer". E esse é o poder da da gente se abrir para procurar se desenvolver, né. Então, quando você contrata uma ajuda de um profissional, né, você está se abrindo, você está se, entre aspas, se entregando àquele conhecimento e você vai: "Ok, eu vou fazer isso. Eu tô aqui para isso, eu tô aqui para aprender e para mudar e alterar e transformar a minha vida". Então, viva aos especialistas, como nosso amigo aqui, Kelton Tartarotti, viva os mentores que estão aí agora com esse mundo online, que a gente consegue saber de gente nesse mundo todo que está aí passando conhecimento e ajudando a transformar vidas. Viva todo esse momento que mágico que a gente está passando, de usar a informação como o bom uso da informação, o bom uso da internet. Então eu quero agradecer esse momento incrível que a gente passa, né. A humanidade está passando. Isso é Sabe, isso é isso é incrível. tem uma coisa que o André fala muito, Kelton, nas nossas conversas, assim, até dentro de casa, né, ele fala: "Cara, a gente está vivendo um momento histórico, porque nós nascemos a nossa geração não nasceu dentro desse mundo de digital, né, do saber Internet, usar o o touch. computador, o celular e tudo mais, a gente sofreu essa alteração ao longo da nossa juventude e hoje, como profissionais, como adultos, a gente está usando essa ferramenta para que potencialize o nosso negócio, nosso trabalho e aí profissionalmente, né. Então ele falou assim: "Essa é uma fase histórica, então de que maneira que o que que a gente vai deixar de legado de instrução
né? Como que a gente passou por essa transição? Então, eu até vou chamar isso de movimento, isso que a gente está construindo aqui no podcast com vocês profissionais, estar junto, ter tomado a decisão de fazer esse evento presencial que vai acontecer no Brasil, que a Unanicast vai estar no Brasil presencialmente, com excelentes profissionais para mostrar para as pessoas que realmente querem uma alta performance na sua vida completa, né? Um ser humano completo, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E, gente, isso vai refletir no trabalho, isso vai refletir nos seus resultados. E aí, de novo, aí é uma roda. Eu acredito que aí profissionalmente você está bem, automaticamente você vai prosperar melhor, porque você já tem outras engrenagens funcionando, você prospera, você tem mais saúde, mais vida, mais felicidade para você viver. E aí é o reflexo de novo na sua família, nas pessoas com que você convive, no seu meio, e aí isso vai refletir nos seus negócios de novo, e aí é um ciclo virtuoso, né? Isso tem nos movido, faz com que, mesmo quando eu acordo cansada, porque a gente conversou um pouquinho no bastidor, né, Kelton? A gente está passando por uma fase tão tumultuada de tantos projetos, tantos negócios, mas é uma das melhores fases que a gente já teve na nossa história aqui de Estados Unidos. Então, tô cansada, tô estressada, mas assim, eu tô feliz porque eu sei que a gente tá no caminho certo, a gente tá atingindo os nossos objetivos. E o que a gente quer também é poder ajudar mais pessoas, né? Literalmente é pegar na mão dessas pessoas e dizer assim: olha, a gente já tá com um time formado de profissionais, a gente consegue te ajudar, né? Para quem tá ouvindo, para quem realmente quer isso para a vida. Essa transformação, porque isso é uma transformação baseada numa decisão. Eu quero isso. Eu preciso disso. A partir do momento que você entende que você precisa dessa melhora, você precisa mudar hábitos, você pode contar com ajuda, porque sozinho não é fácil, principalmente sem conhecimento. E aí, nossa, parece que eu tô fazendo podcast sozinha. Não, a gente tá só ouvindo aqui. Pode falar, continue. Gente, mas o recado é esse, assim, para quem sentir que é o momento de uma mudança na vida, para resultados mesmo, para satisfação pessoal, para descobrir o que é a felicidade, porque a gente falou sobre isso também no episódio. Às vezes a pessoa tá tão o rato na roda que ela nem consegue parar para respirar, e aí a respiração é a biológica mesmo, assim. Espera aí, eu sou feliz? Eu tô feliz onde eu tô? Nem sabe que não é. Ou Porque que tá é. preocupada com pagar os boletos. E, gente, eu já tive nessa fase, eu sei exatamente o que é isso. Então, assim, eu falo pro André que eu tenho que ter o meu ócio criativo, para que eu consiga pensar, raciocinar, ter uma criatividade, consiga produzir, eu preciso ter um ócio, eu preciso parar. No meio da muvuca, dificilmente eu consigo tomar uma decisão coerente com o que eu acredito. Eu, Gabi, minha personalidade, os meus sonhos, os meus objetivos. Então, às vezes eu preciso parar, ter o meu momento. Eu adoro tomar café. Então, assim, ter meu momento com a minha xícara de café. Às vezes eu preciso estar sozinha. Eu tenho esse hábito que eu preciso ficar sozinha para conseguir pensar. E às vezes falta um pouquinho de reflexão para as pessoas. Pensa. O que vocês querem? Ou a gente traz oportunidades. Episódio número 58, né? A gente já trouxe mais de 50 profissionais super qualificados, pessoas com histórias incríveis de sucesso. Então, eu vou deixar vocês continuarem falando, porque eu me empolguei, mas Não, mas é muito legal o que você está falando. eu senti de falar isso porque talvez tenham pessoas ouvindo que estão precisando de uma oportunidade dessa, de estar com esses profissionais, de estar com vocês, de estar perto do Kelton, do André, da Gabi, no dia do evento. E a gente poder realmente pegar vocês na mão e mostrar assim: olha, tem caminho, tem como você descobrir essa alta performance, né, que tá tão em moda, todo mundo fala isso, mas você descobre a tua felicidade, a tua arte, o que você gosta de fazer, e isso sim pode dar dinheiro. Eu acredito fortemente que a partir do momento que as pessoas descobrem o que elas gostam de fazer, o que dá satisfação pessoal, e aí eu acredito que isso reflete biologicamente, né? Cara, isso também é possível ganhar dinheiro com isso. Fazer dinheiro, não é nem o ganhar, é fazer dinheiro com o que você gosta de fazer no teu tempo livre. E aí a satisfação, vai refletir em tudo, em você, na sua família e assim por diante. Eu acho que na verdade o pessoal busca, todos nós buscamos, não é o dinheiro em si, é o que ele traz, né? É a liberdade de escolhas Mas a gente que ele sabe que hoje traz. pagar boleto é a base da pirâmide, né? E às vezes
tá ali na base da pirâmide tão preocupado com a sobrevivência, que a gente esquece que somos um ser Mas humano, tem outros pilares que são importantes na vida. eu acho que é exatamente isso. É a questão da base da pirâmide, de Maslow. Você tá ali ainda, a maioria tá no primeiro, tá na base e ela não consegue pensar em mais nada disso. É esse o trabalho transformador que a gente precisa fazer. Tirar esse pessoal da base. E aí começa, a consciência vem para mais. O que tem mais? O que tem aqui nesse segundo degrau? Isso é importante. E isso que vocês fazem vai ao encontro disso o tempo todo, né? Que é um pouco do que eu faço no dia a dia. E eu acho que é extremamente recompensador para vocês também, como é para quem recebe. Isso que é legal, porque tem uma troca. Quem ouve, aprende. Quem fala, reaprende e ainda se sente recompensado. Né? Isso. Que é a sensação de, sem falar palavras difíceis, ser útil. Ser útil é muito bom. É poder ser útil, primeiro, aí voltando ao assunto, primeiro para mim mesmo, né? Que eu preciso ser útil para mim. Se eu pensar em alta produtividade, eu preciso de autoprodutividade também, primeiro, né? Mas, e aí dentro de casa, dentro da família, o quanto puder florescer isso e ensinar também, mas ser útil para as pessoas, né? E vocês fazem esse trabalho e é muito legal. Com certeza é muito compensador ouvir gente que aprendeu, que colocou em prática, que está feliz, que espera a hora de assistir e tal. Isso é muito legal. E é um pouco do que eu passo também. Dessa coisa que eu nunca me desvinculei do professor, de alguma forma. Porque ensinar e ver fruto é muito bacana, muito legal. Obrigado. Obrigado por nunca ter se desvinculado do professor. Kelton, a gente já está iniciando aqui a aterrissagem, né, do nosso episódio. Eu queria, se você pudesse deixar eu sei que a mensagem final, ela nunca é a final. Na verdade, ela é talvez até um começo, um despertar para quem está ouvindo. Mas no finalzinho da gravação, que mensagem você poderia deixar para quem está nos ouvindo, com base em tudo isso que a gente falou e um pitaquinho a mais que você sinta aí no seu coração? Vou tentar ser útil, então. Vou passar uma mensagem prática e uma mais abrangente. Prática é: beba água e respire. Isso pode salvar a sua vida. Numa forma mais abrangente, a gente pode terceirizar tudo, né? E a gente está no momento que abraça muita coisa. É importante delegar um pouco, terceirizar. Mas não terceiriza a vida, porque você vai precisar viver dentro dela. Então, cuida, gasta, aprende, passa o tempo que for necessário, começa pequenininho, faz o projeto, o produto mínimo viável da sua vida de acordo com algumas necessidades que você precise desenvolver. Não precisa ter pressa, melhorar um pouquinho todo dia é o que você precisa fazer. Então, terceiriza tudo, mas não terceiriza nem para a indústria farmacêutica ou para um conhecido, para ninguém, é a própria vida, né? Porque a gente, no final das contas, eu vou viver aqui dentro, né? E se tiver num ambiente saudável, emocional e fisicamente, vai ser muito importante. Então, se eu puder ser útil com essa dica, eu acho que é uma dica para todo mundo, que é a dica que eu tento colocar em prática todo dia, na minha casa e na minha vida também. Eu acho que é o mais íntegro que eu posso passar. Super útil. No comecinho da nossa conversa aqui, você contou um pouquinho da sua história ali como adolescente, né? Como é que você entrou para o ramo, né, da saúde, do bem-estar, da parte física. Mas eu queria trazer uma reflexão um pouquinho antes dessa idade, lá na sua primeira infância, talvez 4, 5 anos, não sei se você consegue ter memórias dessa fase, mas se você pudesse estar sentado, talvez aqui nessa mesa de frente para esse menino, para o Kelton lá com aquela idade, e hoje com a experiência que você tem, com tudo que você já passou na sua vida, sabendo o que ele vai enfrentar, o que ele vai passar, se você pudesse ter uma conversa séria, como você tem com a sua filha, né, no vocabulário que ela entenda, mas imagine o Kelton sentado de frente para você. Que conselho você daria para ele? Essa é difícil, hein? Eu comecei a imaginar aqui, eu imaginei a ela e me imaginei o Keltinho do passado também, né? Uhum. Eu acho que a minha infância foi uma infância mais dura, mais rígida. Eu ouvia muito não. É uma coisa que acho que essa geração talvez esteja ouvindo um pouquinho de menos, mas aí não quero entrar nesse mérito. Mas antigamente se ouvia muito não, né? É parte da sua da vida, não faz, melhora a postura, faça não age desse jeito, né?
E eu falaria um não, eu acho que para ele também, mas é não temas, porque a gente, o temor, né? A gente tem medo. O medo é parte da nossa vida e ele nos mantém vivo. Mas o excesso do medo ele faz a gente desistir antes da hora, pensa demais no que os outros vão imaginar do que a gente está fazendo, não toma alguns passos e aí desde do pequenininho quando ouve, bebe água para hidratar os seus órgãos, às vezes a gente ouve demais o não e acaba temendo demais. Eu ia pegar na mão desse Keltinho, levar se eu pudesse, né, já que eu tenho esse poder de voltar, provavelmente eu ia levar ele para o botão ali que os grandes líderes do mundo apertam e aí ia ver a mão dele suando, a testa suando, que eles também têm medo, né? Também têm dificuldade, mas têm que tomar algumas decisões. Ou ia levar num vestiário de um lutador famoso de MMA, antes do cara entrar no octógono, ele com o olho olhado, tremendo, às vezes tendo que vomitar antes de lutar, porque é parte do ritual dele, precisa jogar aquilo para fora, e ia falar provavelmente isso para ele. Falar, fica com medo não, que é assim mesmo, vai para cima, todo mundo tem medo e você consegue agir mesmo sem saber o que vai acontecer. É melhor fazer do que não fazer, né? Eu acho que ia ser por aí. Você sabe que a mesma capacidade que o nosso cérebro tem de voltar no tempo, né, de poder ressignificar muitas coisas da nossa vida, a gente tem a mesma capacidade de projeção. E hoje as atitudes, na verdade o reflexo da vida que a gente tem hoje é um reflexo do que a gente passou, né, os últimos anos, ou nossa infância. Mas a responsabilidade que a gente tem neste momento de hoje é a responsabilidade que vai refletir para o que está se projetando. E quando você faz os teus objetivos, quando você mentaliza os teus planos futuros, pessoais, com a sua família, profissionais, imagine que você tem a oportunidade daqui 20 anos de estar sentando com o Kelton. O que você gostaria de deixar registrado para ele, para que mostre o que você gostaria de falar para ele, não como dica, mas como uma memória, dizer assim, ó, no momento que eu tô agora, aqui no podcast, né, com a Gabi e com o André, eu sabia que ia acontecer isso. O que você diria para ele? Eu acho que essa é mais difícil ainda, hein? Eu acho que eu ia, aproveitando o exercício do passado e do futuro, eu acho que ia falar, viu que eu te ouvi, né? Porque eu estou falando nesse momento, quando eu falo para as pessoas, eu falo para mim também. Os medos do passado, eles permeiam a vida da gente o tempo todo. Né? Então, se o Kelton do futuro me disse alguma coisa também, ele voltou agora e falou, continua não temendo, vai para frente. Eu quero que, se eu puder, ele olhar para esse marco, ele veja isso também. Porque a gente tem os temores da vida adulta e os temores que a gente vai ter até o dia de ir embora, né? E não quero continuar não perdendo oportunidades da vida, prazeres da vida, alegrias da vida, por temor, por não fazer ou por desistir. Então, se tem uma conversa intergeracional dentro disso, eu quero falar para o do futuro também, que eu ouvir ele de novo e não e agir de qualquer forma. Eu acho que seria isso aí. Excelente. Gente, a gente podia ficar mais umas 2 horas falando? Dá vontade, né? Olha, que esse episódio de hoje tenha impactado as pessoas que estão ouvindo da mesma maneira que impactou a gente, porque eu sinto aqui, eu sei que a frequência você sente aí também, Sim. tenha sido muito bom para todo mundo. Que seja o primeiro de muitos que virão, de muitos projetos que a gente vai construir juntos, Kelton. E eu queria saber, assim, ó, tem um arroba que você gostaria de deixar? Onde as pessoas podem te encontrar? Porque em 1 hora de gravação a gente não consegue trazer o que mais o Kelton pode ajudar as pessoas, mas as pessoas podem ter vontade de te procurar, né? Eu sei que você tem um teste que as pessoas podem fazer para se conhecer e é online, então onde quer que as pessoas estejam, não precisam estar lá em Vila Velha, no Espírito Santo, elas podem estar em qualquer lugar do mundo. Eu sei que você tem essa possibilidade de ajudar essas pessoas remotamente. Então, como é que elas podem te encontrar? Quer deixar um site, um arroba? Fica à vontade. Tá. Vou deixar assim 2, então, se me permitirem. Eu posso depois passar, enfim. Tartarotereport.com. É um site, eu tenho um irmão que
fora nos Estados Unidos também, que é um pequeno gênio. Eu brinco, mas é um cara que conhece muito de negócios. E quando a gente incorporou essa coisa da saúde executiva, eu quis participar com ele de um projeto. Então, a gente tem um site com artigos que falam de negócios, negócios internacionais, falam de proteção patrimonial e, acredite se quiser, de saúde executiva também. De saúde nos negócios, de formas de ser mais produtivo e saudável e realizado dentro do trabalho. Então, a gente tem esse site que vocês podem acessar. É um prazer. Pode deixar comentário também. Quem tiver alguma dúvida, a gente pode responder. E eu tenho @Kelton Tartarotti no Instagram, que é um Instagram que você pode entrar em contato comigo, tanto para tirar dúvida, o pessoal que está vindo daqui, está com dúvida, pode falar. Na dúvida, prossiga. Mas também pode mandar mensagem para mim, que eu vou ter um prazer, eu ou alguém, de responder. Se demorar um pouquinho, a gente sempre responde. Para avaliação, check-up, projetos também. Por lá é mais fácil. A gente está num processo de reformulação, mas, de qualquer forma, vocês podem entrar lá que vão conseguir falar com a gente, comigo, e vai ser um prazer. Adorei, Legal, a adorei. gente tem que falar aqui, né? A incrível, a excelente recomendação do Cleiton Tartarotti, que é o nosso Cara, queridíssimo contador e desde que a gente chegou nos Estados Unidos, mentor né? e oráculo, A chamamos gente ele de chama ele de oráculo. oráculo. Ele é o irmão do Kelton, É. e foi ele quem recomendou o Kelton e falou: olha, a gente tem uma excelente recomendação aqui que vai contribuir muito com a audiência de vocês. Legal. Nossa, a gente demorou tantos anos para se conhecer, né, Kelton? Nossa, Quase 7 anos. Teu irmão foi o Caramba. primeiro contato que a gente teve nos Estados Unidos e a pessoa que nos orientou. E a gente até, quando gravamos o episódio com ele, a gente agradeceu novamente, porque se hoje a gente tem a nossa residência permanente, o nosso green card aqui, foi porque num bate-papo com ele a gente falou: olha, a gente tem um plano de ficar tantos meses, vai retornar para o Brasil, até que veja a cidadania italiana do André. Ele falou: mas gente, peraí, o André não é engenheiro? Não, conversa com o nosso advogado, a gente indicou. E aí tudo começou ali, na sala da Que legal. contabilidade. Então a gente tem uma gratidão muito grande pelo seu irmão e por várias vezes, por diversos assuntos, a gente entra em contato com ele e fala assim: putz, você tem uma experiência dos Estados Unidos tão incrível, qual que é a tua opinião sobre isso? E muitas vezes ele nos guiou, né? sim, muito. Então aqui a gente oficialmente, acho que pela milésima vez já agradecendo, Cleiton, muito Que obrigado legal. por É. tudo. É. Você é um cara. E aí, pessoal, a gente também está passando por esse momento de reformulação das nossas redes, do Instagram, do LinkedIn e tudo mais, porque a gente viu o crescimento que aconteceu no YouTube. Nós recentemente atingimos 100 mil pessoas inscritas aqui no nosso canal, então a gente percebe que a gente está sendo útil, né, Kelton? A gente falou sobre isso hoje, então a gente está sendo útil, a gente fica muito feliz de já estar impactando essas pessoas, mas, gente, é muito importante, entrem no Instagram também, aquela ferramenta, essa plataforma também precisa entender o quão é importante o nosso conteúdo para que a gente possa fazer essa entrega também e, claro, conseguir ajudar a informação, levar essa informação simples, né, é o nosso conceito do podcast, trazer informação simples, mesmo sendo conteúdos bem específicos, bem densos. Então, a gente faz isso de coração para vocês, faz parte da nossa vida, né, mãe? E para vocês que gostam do conteúdo e gostaram do Qual que é o nosso conteúdo, arroba? se inscrevam, Isso. compartilhem, Eu esqueci de deixar o arroba é na Ncast. comentem lá. A gente tem que pedir sempre, comentem. Nossa, isso é muito importante pra gente. Vocês se inscreverem no canal, vocês seguirem, vocês comentarem, então deixa um oi. Eu recebo feedbacks que, gente, agora eu falei do Cleiton, vou ficar com o Cleiton na cabeça, desculpa, Kelton. E a gente recebe feedbacks no inbox das pessoas falando: ai, Gabi, eu gostei disso, gente, olha, fala mais sobre aquilo. Vamos fazer, a gente vai fazer, mas escrevam lá para outras pessoas também estar se motivando a deixar esses comentários, porque às vezes a pessoa tem vergonha de escrever. E eu entendo e tá tudo bem, mas isso é muito importante pra gente. Então, se vocês gostam disso,
nos apoiem nesse sentido, para que a gente consiga continuar construindo dentro dessas plataformas, né? Isso é um trabalho, é um negócio para a gente, então isso nos ajuda, nos apoia muito. Então nossos arrobas são todos eles, independente da plataforma, é a letra U, o número 9 e o cast, então é U9Cast. Vocês encontram a gente nessas plataformas toda semana, agora com novidades da U9Flix, mais um dia na semana. E para fevereiro a gente vai trazer ainda mais um evento presencial que vai ser uma coisa incrível. Eu tô super animada, eu sou cansada, eu quero celebrar com todo mundo que puder estar lá, dando um abraço na gente, vai ser super motivante. É isso, meninos. É isso aí. Adorei. Muito obrigado. Hoje eu estava bem motivada para fazer esse podcast, porque cada um, Kelton, tá sendo cada um melhor do que o outro. Essa experiência está sendo incrível na nossa vida. Um beijo para todo mundo. Kelton, obrigado, viu? Foi incrível estar com você aqui. Esperamos já o agendamento do próximo para trazer uma informação ainda mais profunda para a galera. Vamos sim. Minha honra participar, viu? Foi bom demais. Aprendi bastante. Espero ter ajudado um pontinho. Que alguém vá dormir hoje com um pontinho atrás da orelha ali para se ajudar, e vai ser um prazer para mim, se eu souber disso. Ajudou muito, sim. Muito bom. Muita gente. A gente está aqui na cadeira de aluno também. Brigadão. Eu vou... Prometo, tá? Prometo. Tá aqui gravado que eu vou tomar atitude. Aí sim. Vou cobrar, então. Pode cobrar. Tô Boa, disposta. boa. Obrigado. Foi um prazer, viu, gente? Obrigado mesmo.